Olá pessoal, a aula hoje é uma aula síncrona que vai estar gravada aqui, da disciplina de Arquitetura da Paisagem 2. A gente vai falar um pouco sobre sítio e topografia e um pouco da importância da gente analisar, né, o terreno, o sítio, a topografia, ter algumas compreensões na hora de fazer o projeto de Arquitetura da Paisagem. Vocês vão estar, assim que a gente em breve está passando o terreno para vocês, é importante que vocês verifiquem, né, as características, conheçam. Uma das primeiras coisas que vocês devem entender quando vão começar a projetar, uma, especialmente um projeto de paisagismo, é a relação do sítio e do seu entorno. E quando a gente pensa que os conceitos de cunho ambiental, né, são um ponto muito importante de partida para qualquer trabalho paisagístico, especialmente a gente deve pensar que esse trabalho paisagístico deve ser baseado nas características geomorfológicas do sítio, em contraste com um desenho puramente estético, aquele que de repente só está considerado o gosto, que seja o nosso, ou seja do cliente. Então é importante pensar nesse aspecto, conhecer a paisagem que será modificada, na qual a gente vai intervir. O paisagista, então, ele não vai iniciar um projeto do nada. Mesmo antes de começar a esboçar o primeiro projeto, várias informações terão sido colhidas. Informações estas que irão subsidiar a atividade projetual. É mais ou menos como se fosse um médico. Antes dele prescrever um tratamento, antes dele receitar um remédio, ele vai fazer uma anamnese detalhada, que é aquelas perguntas, vai verificar quais são os sinais que o paciente apresenta, os sintomas que ele relata, vai auscultar com o estetoscópio, e assim, se ele ainda não estiver satisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar uma série de exames complementares e testes, para só então ele estar seguro de prescrever, né, de fazer o diagnóstico correto e prescrever o tratamento. A mesma coisa aqui, a gente tem que conhecer fazer uma anamnese desse terreno, fazer uma leitura acurada, para que a gente descubra qual é esse diagnóstico, quais são as problemáticas, quais são os requisitos para que a gente possa então intervir e fazer um projeto mais adequado. Para elaborar então uma proposta paisagística, o arquiteto paisagista precisa saber qual é o problema, né, em que essa área que vai ser trabalhada apresenta. Quais as condições ambientais, sociais, físicas que estão ali e devem ser trabalhadas. E, sobretudo, quais são os desejos e necessidades daqueles que estão encomendando o projeto, seja o poder público, privado, seja um indivíduo, quanto dos futuros usuários, que pode ser numa casa, de repente o dono da casa e a família, pode ser no espaço público, pode ser no espaço privado, aqueles que vão trabalhar e que vão usar o espaço. Para obter e sistematizar tais informações, o arquiteto, então, ele parte do princípio que ele vai ter como ação o seu plano preliminar. Ele vai pegar a lapiseira, uma pranchetinha manual, um lápis e vai lá sentar, observar, pode levar uma trena, algumas coisas para mensurar, vai ir até a área do projeto e vai começar a conhecer essa paisagem, colher informações de preferência durante o dia, durante a noite, ou durante a manhã, durante a tarde, se possível, talvez durante a noite. E nesses levantamentos, o enfoque deve ser no terreno e no usuário possível e já existente. Esses levantamentos preliminares, a gente vai lançar mão dele de diferentes técnicas, diferentes instrumentos, para que a gente possa coletar o máximo de informação indispensável nessa etapa de planejar o nosso espaço público. E nessas visitas, então, vocês vão ter que aproveitar para desenhar com croquis mesmo, desenho rápido, as massas existentes, sejam vegetações dos diferentes portes, edificações, cursos d'água, tudo aquilo que existe no terreno, bem como sombras projetadas, de preferência de manhã e de tarde, ou seja, pode ser que no terreno, e do entorno também, pode ser que no terreno não tenha nada, mas tem um prédio no entorno que vai fazer sombra em determinado horário do dia. Pode ser que tenha algo que cause muito barulho. O terreno que vocês vão ter, vocês verão que tem uma área não edificante, que não pode ser construída, mas que a gente vai considerar como sendo parte do projeto, já que ele vai ser juntamente com a PAC, especialmente porque você pode pensar no tratamento paisagístico e deve pensar especialmente nessa área, numa área de um oleoduto, que não pode ter escavação nem nada, mas que deve ter um tratamento paisagístico, porque vai estar dentro do terreno de intervenção.
né? Então, esse levantamento deve ser de ordem natural e de ordem social. Esse levantamento de ordem natural, vocês vão ver todos os aspectos físicos referentes ao local, ao sítio e ao entorno, como eu disse, as condições ambientais, qual é o vento, qual é a insolação, os ventos predominantes, ruídos, o tipo de solo, de água, o tipo de clima, o entorno, quais são as atividades. É uma leitura realmente, quanto mais acurado, assim como no caso do médico, melhor será o diagnóstico e a intervenção paisagística. No levantamento de ordem social, vocês vão capturar o modus vivendi, como as pessoas usam. E aí aquilo que a gente está falando, a gente vai fazer um projeto nesta disciplina que é um espaço privado de uso público, integrado totalmente, e isso é uma das premissas, é a premissa talvez mais importante, né, considerar o terreno, considerar também que ele está inserido com esse empreendimento multifuncional. E como que as pessoas vivem nesse expediente? Bom, essas avaliações todas vocês nesse momento de pandemia vão fazer no Google Imagens, vão tentar investigar coisas parecidas, né? Infelizmente a gente não pode ir ao terreno. Então, essa parte do levantamento de ordem social é considerada o elemento humano no projeto, as informações de caráter econômico, psicológico, especialmente culturais. Mais especificamente na aula de hoje sobre o sítio e topografia, a análise do terreno. A gente vai observar, então, no terreno, qual é a orientação solar, qual a topografia. Deixa eu ver se eu coloco uma caneta aqui. Então, qual é a orientação solar, para onde está o norte, a topografia, que vegetação já existe nesse espaço, tem alguma presença de cursos d'água, áreas que podem ser alagáveis, tem alguma construção no terreno, que tipo de solo é mais presente nessa região, os ventos predominantes, a rosa de ventos, outras informações que vocês possam achar relevantes, e vai anotar tudo isso nessa planta ou nesse primeiro plano conceitual. O terreno é plano, o terreno é acidentado, qual é a topografia, tem presença de aclives, declives, vocês vão ter o mapa, e por mais que a gente já saiba que naquele terreno tem algumas alterações, vocês vão considerar as curvas de nível do mapa, né? E essa observação da topografia vai permitir, né, que, caso o terreno seja tenha um declive ou um aclive muito acentuado, seja possível criar platôs, taludes, para que a gente não tenha que deslizar muito, fazer uma movimentação muito grande de terra, ou então que não corra o risco de correr deslizamentos nessa área. A análise da topografia e da incidência solar, então, deverão ser levadas em consideração na hora de fazer a setorização. O que eu quero, cada setor desse meu empreendimento, né, preciso de sol, ele tem que ficar numa área de um acesso mais fácil à população, então talvez eu tenha que pensar próximo a uma topografia que não tenha que ter tantas, tipo, a gente sabe que rampa, a gente requer, pensando na acessibilidade, ou planos inclinados, grandes extensões. De repente, a parte de maior uso, eu posso ficar próximo do mesmo nível de acesso, que aí eu não preciso movimentar tanta terra. A parte de uso mais restrito, tem rampa, tudo, mas assim, porque a gente vai pensar então nas áreas de fruição principal e secundária. A fruição principal tem que ser o mais acessível possível. Essa análise de topografia e de incidência solar, então, vai possibilitar onde eu vou colocar uma piscina, onde eu vou colocar uma área de lazer, onde eu vou colocar uma quadra, se tiver, uma horta. Pensando sempre que um bom projeto paisagístico deve considerar essas condicionantes do sítio e trabalhar, primeiramente, antes de pensar, a gente tem que pensar o sítio, a topografia, e deve ser pensado sempre em conjunto com o programa arquitetônico. Então, a análise desse terreno, a análise do sítio vai pensar toda a setorização, tanto do espaço de uso público quanto das edificações. Todo sítio tem, então, na topografia, suas características principais: declividades, uniformidades, tamanho dos morros, das bacias. Então, tendo em consideração isso, o relevo ele é um forte condicionante, seja dos traçados, dos espaços, das relações, do próprio projeto, do espaço livre e do espaço construído. Cada sítio tem um ecossistema natural, que em maior ou menor grau pode, né, é alterado ou agride, né,
é alterado ou agredido pelo próprio assentamento urbano. Então, é um terreno que ele já teve um assentamento, já teve uma característica, uma urbanização, e com isso também afetou, de repente, os acessos, né, das ruas, das vias para dentro deste terreno. Né? E quando tem toda essa movimentação, esse sistema ecológico é alterado, é criado um novo sistema, que pode ou não ser agradável, estável, pode ser econômico, antieconômico, né? De forma geral, aqueles terrenos mais agradáveis e econômicos são aqueles que têm menores alterações, agradáveis à vista, ao usufruto do espaço, são aqueles que têm menores alterações. Tornam-se também mais econômicos e estáveis no tempo. Com os modernos equipamentos de grande capacidade para movimentação de terra, né, que orgulha tanto os técnicos da área, hoje a gente pode criar sítios de topografia totalmente artificial. Né? Porém, se a gente respeitar a natureza e a própria implantação de todo esse conjunto, vai ser mais econômica, pois dispensa essas movimentações de terra que são caras e criam também um espaço um pouco mais agradável, né? E também com menor manutenção, né? E ecologicamente mais estável. Para se obter um bom desenho, seja um desenho urbano, seja um desenho paisagístico, seja um desenho de projeto, deve-se trabalhar as 3 dimensões do sítio, né? A horizontal, a vertical e a transversal. Né? Levando em consideração que a qualquer solução escolhida necessita se adaptar, né, e ser oriunda dessas condições topográficas. Algumas considerações, por exemplo, né? Algum tipo de intervenção mais geométrica, mais artificializada, como, por exemplo, os Jardins de Versalhes, elas se adaptam a terrenos sem muitos acidentes topográficos. Né? Foram criados vários parterres, vários taludes, mas, de forma geral, é um terreno mais plano. Já um terreno mais acidentado, né, com áreas verdes mais orgânicas, ele mais relacionado, por exemplo, com o jardim francês, ele se casa muito melhor. Por exemplo, no Parque do Alemão em Curitiba, onde a topografia é tão acidentada que várias das passagens precisam ser realizadas por escadas, por elementos de circulação vertical, sejam escadas, rampas ou elevadores, né? Ou então passagens, como o Parque de Imigrantes, aqui em São Paulo, que a gente vai ver mais para frente aí, elevadas, porque a topografia é muito mais acidentada. Então a gente passa a ter necessidade, numa das primeiras questões para poder trabalhar, o estudo do levantamento plano e altimétrico, feito por um topógrafo. Né? Esse estudo nada mais é do que a realização simultânea de levantamentos de planimetria e altimetria, cujo objetivo é realizar medições de distâncias horizontais, verticais, ângulos, desníveis, que são as verticais, ou seja, determinar as posições relativas aos pontos, né, no terreno. Então, nada mais é do que uma planta aérea detalhando toda a área do projeto, obtida por equipamentos de precisão, tais como teodolitos, estações totais e aparelhos de GPS. Vai fornecer, então, informações detalhadas. Aqui a gente tem uma imagem, uma foto aérea e da plana e altimetria desse terreno. Né? Informações detalhadas do sítio, as suas dimensões, topografia, declividade, orientação norte-sul, elementos existentes, se tem massas de vegetação, edificações, de repente tem uma árvore, alguma coisa, eu preciso estar amarrado nesse terreno. Corpos hídricos, formações rochosas, pontes, postes de iluminação. Todas as informações são necessárias para que a gente desenvolva o nosso projeto de forma mais adequada na intervenção desse sítio. Esse levantamento, então, determina a posição desses pontos nas coordenadas x e y, e também o levantamento altimétrico, que é a coordenada z. Quando a gente fala, então, vai fazer essa análise, começa a entender a declividade do sítio, né? E assim como em qualquer problema de desenho de projeto, a gente não vai ter uma receita de bolo que seja válida absolutamente para todos os casos. Mas, em geral, escolher a posição e direção dos caminhos, ou seja, das ruas, passagens, fruições, calçadas, né, deve ser feita essa escolha de forma a ter declividades suficientes. Não pode ser totalmente reto para a água, porque a água precisa escoar, água de chuva. Então tem que ser posicionados cortando as curvas de nível. Mas também não pode ser muito, ter um declive, um aclive muito acentuado, que impossibilite a acessibilidade, né, e dificulte os deslocamentos. Não, tem que ser acessível a todos
E como que eu posso fazer isso? Como a gente vai ver, inclinando em relação. Quando uma passagem, seja ela uma rua, um caminho, uma calçada, tiver perpendicular às curvas de nível, quanto mais perpendicular, mais declividade vai ter. Se eu começo a inclinar essa passagem em relação às curvas de nível, eu consigo diminuir, então, essa declividade. E aqui há diferentes exemplos de estudos, né? Tem desde a episometria, que é esse tipo com cores, que mostra, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, a topografia. Temos, por exemplo, cartas topográficas, cartas de plano e altimetria, mapas, mais antigamente mapas pictóricos, onde a gente pode mostrar por meio de pictogramas o que há naquele terreno, né? Entendendo sempre que, por definição, uma curva de nível é uma abstração geométrica que vai unir diferentes pontos do terreno que tenham o mesmo nível, a mesma cota de nível. São essas curvas que temos, as principais e as secundárias, as mestras e as secundárias. Algumas considerações importantes quando a gente vê de terreno é, por exemplo, e talvez seja a primeira coisa que a gente tem que demarcar no terreno, claro, estou falando aqui para diversas escalas, é se há algum tipo de área de preservação. Existem dois principais, quer dizer, existe o principal, que é a área com presença de água, né, e alguns outros tipos, como topos de morro ou encostas, né. Essas áreas com presença de água, a água de chuva se divide em dois fluxos. Um vai percolar, vai infiltrar em direção ao lençol freático, e outra vai escoar por cima do terreno, formando as bacias hidrográficas. Na medida em que a água escorre superficialmente, se a declividade é suficientemente acentuada, ela vai formar córregos, arroios, rios. Se a declividade for muito baixa, menos de 5%, tu começa a empoçar, tendo então a formação de pântanos, lagoas e lagos. E para esse tipo de área de preservação permanente, tem uma legislação própria, né, devido à sua importância dentro de todo o sistema hídrico, por exemplo, de um município. Já outras áreas de preservação, topos de morros, por exemplo, são extremamente importantes, porque eles ajudam no carregamento do lençol freático. É por onde a água vai, então, percolar e, né, com maior volume e melhor qualidade. O Código Florestal também tem particularidades específicas, por exemplo, a restingas, dunas, que são áreas de ocupação que a gente deve cuidar de forma particular. Quando a gente fala também, né, em declividade, a gente tem que ver que ela está muito relacionada com o clima. Não é à toa que clima e declive são palavras cuja origem grega se dão na mesma palavra, tem a mesma etimologia. A declividade ela é expressa normalmente por uma porcentagem, 10, 20, 15%, com uma razão entre uma variação de altitude e a distância horizontal. Né? Então, entre um ponto e outro, qual é a diferença de cota, né, pela distância horizontal que é entre esses dois pontos, né? Ou seja, formando um triângulo. Por isso que, se tiver entre um ponto A, a gente vai ver um ponto B, uma declividade muito grande, se eu deslocar o ponto B, né, e eu aumento então a distância entre os dois pontos com a mesma cota de nível, eu consigo diminuir a declividade. Né? Como, por exemplo, e elas têm uma característica tão forte com o clima, por exemplo, no altiplano, né, andino, ali na região andina, região Inca que a gente fala, diferentes altitudes, né, por causa das condições atmosféricas, condições de vento, condição de temperatura, elas conformam diferentes paisagens, porque tem ausência ou não de vegetação. Né? De modo geral, um terreno com declividade muito baixa, as curvas de nível vão ser mais paralelas. Né? Em terrenos muito mais acentuados, as curvas aparecerão totalmente irregulares, né? Ora mais próxima, ora mais distante, com variações de distância, direção. Né? Quando as curvas são mais fechadas em torno de um ponto, ele pode ser então, vamos só lembrar aqui pode ser uma depressão, um promontório, perdão, e aqui uma depressão. Qual a diferença entre as duas? A depressão, esse ponto aqui é mais baixo do que o externo. E o promontório, a parte mais alta, esse ponto aqui seria o mais alto. São curvas de nível fechadas, né, são curvas concêntricas. Já quando as curvas de nível formam um V ou um U, elas vão estar representando então um vale ou coxilha, que é o nome, principalmente no sul, que é utilizado, o Mascarol usa para esse vale. Então a água tende a, né, juntar para este ponto e correr para lá, um fundo de vale, por exemplo. A gente tem que pensar, então, que a declividade vai alterar as condições locais de ventilação, né? Podendo acelerar ou diminuir os ventos. Né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, os ventos anabáticos, que são aquelas
o vento que sobe, né, e o vento que desce. O que a gente pode pensar? Durante o dia, as partes mais elevadas do recebo recebem mais radiação solar e por isso eles se esquentam mais. E aí os ventos vão formar em direção, né, do vale para o morro. Então, o vento ascendente, anabático. Né? As partes do solo também vão se aquecer mais que as águas, por exemplo. Né? Então, durante o dia se aquece mais, o vento vem, a brisa do mar para o continente, ou de um grande corpo d'água para o continente. Já à noite, a corrente vai se inverter. Né? Os ventos e os ventos catabáticos, que são aqueles que vão descer, serão descendentes, eles são mais suaves. Assim como acontece, de repente, né, a terra vai esfriar mais rápido do que a água, e com isso o ar, que sempre vai do ponto mais frio para o mais quente, ele vai ser a brisa então continental, aquela brisa que vai correr da terra para o né, em direção, né, gerando uma corrente em direção à terra, partindo da água. Algumas alterações, então assim, e o vento, essas alterações, que é esse vento que vai, né, olha, da parte mais elevada, né, para a parte durante o dia, para a parte mais baixa, e à noite, da parte mais baixa, mais alta para a parte mais baixa, né, eles também vão ser influenciados pela própria declividade. Se a gente tiver uma inclinação, né, uma declividade de 5%, não importa se for em aclive ou declive, né, não vai ter grande influência na velocidade do vento. Se essa inclinação for de 5 até 50%, quando tiver um aclive, o vento está vindo, né, a tendência é aumentar a velocidade do vento. Né? E em declive, a tendência é diminuir a velocidade do vento. Já se for uma inclinação maior que 50%, o vento vai estar turbilhonando e sem uma direção correta. Então, pensar de repente numa encosta, o tipo de vegetação que eu coloco, o tipo de implantação que eu vou colocar vai estar relacionado com essa declividade do terreno. Em relação ao escoamento pluvial. Como regra geral, a gente pode ver que declividades ideais são aquelas médias, que possibilitam tanto uma drenagem quanto deslocamento confortável, drenagem adequada, quanto o deslocamento confortável a pé. Né? Por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Até 7% de declividade, os pedestres vão circular com conforto, pode-se desenvolver atividades, usos que requeram como se fossem terrenos planos. Então, eu posso fazer uma praça com essa declividade, tudo mais. Até 8%, já vou ter que ter se eu começar a partir de 7% para 8%, ainda posso ter um jardim, um gramado, que ele vai ser regado por aspersão, porque a água ainda não vai escorrer. Já de 8 a 15, os pedestres já podem ainda transitar pela grama, sem grandes problemas, mas a partir de 15 até 20%, vai ser necessário, por exemplo, caminhos pavimentados. Você já não consegue caminhar por ela. Né? De 15 a 20% é possível cortar ainda a grama. Então, se eu tiver um terreno, uma encosta com essa declividade, ainda posso, com uma máquina de alta produtividade, um trator, cortar. De 20 a 30% é possível que eu necessite de máquinas especiais para fazer esse trabalho. E acima de 30%, eu já vou ter que precisar de uma estabilização, uma vegetação de maior porte para poder segurar esse terreno. Né? Lembrando, então, que de acordo com a NBR 9050 sobre acessibilidade, admite-se uma inclinação máxima de 5%, né, num plano inclinado sem corrimão, ou para rampas com corrimão a gente pode trabalhar entre 6,25% e 8,33% de inclinação, que vão estar ainda por aqui. Por mais que num gramado, até 15% dá para transitar, até 20%, né, de 15 a 20 com caminhos pavimentados, a NBR tem umas limitações um pouco mais restritas. Aí uma das soluções para a gente trabalhar com esse terreno é a criação desses taludes. Né? O que são taludes? As formas com que devem ser feitos os taludes, né, de cortes ou aterros, assim como materiais reutilizados, só pode ser determinado após um estudo geológico.
né? Para a gente entender esse sítio de forma mais completa. Mas é possível entender alguns critérios gerais. A sua forma de cantos arredondados é muito mais recomendada do que cantos retos. Terão um aspecto predominante mais côncavo. Então, assim, ó, o talude curva, a parte côncava é maior, 2/3 do que a parte convexa, ele acaba sendo também mais agradável. Né? É melhor também para o controle de erosão e agradável visualmente. E utilizar declives moderados, até 30%, mais que isso pode ser instável esse talude. Podemos proteger o talude com gramas, e ele é um elemento de importância nessa estabilização, além de também de tecidos biodegradáveis que podem auxiliar na estabilização. Já se tiver um pouco mais inclinável, eu posso trabalhar com taludes, com árvores, troncos, bambus, né? Com isso, protegendo um pouco mais a estabilidade dessas encostas, criando de repente diversos terraços, como a gente vai poder observar nessas duas imagens. Né? Aqui eu tenho proteções de encostas, onde eu crio terraços sucessivos. Lá na imagem dos incas eles faziam isso com pedra. Quando a declividade é maior, a proteção da encosta pode ser feita por meio desses terraços. O ideal é que cada patamar tenha 2/3 da profundidade das raízes, né, da planta que eu vou utilizar. Então eu tenho que saber mais ou menos pelos dados fitogenéticos da planta, e aí eu posso então colocar, desde que eles não sejam mais do que de 1 a 1,5 m de altura, esses taludes. Outra possibilidade é utilizar as linhas paralelas às curvas de nível, alternando arbustos e grama. O terreno assim se fixa melhor, e os arbustos, pensando que os arbustos precisam ter então raízes pivotantes. Então, e uma inclinação um pouco menor do que dos outros tipos de talude. E aí a gente vai começar a desenhar a paisagem e pensar que as curvas de nível são extremamente importantes, né? Porque a gente vai ver as alternativas de desenho de acordo com o terreno. É isso que a gente quer, que não seja só considerar uma terra arrasada. Né? Como todo problema de desenho, a gente já falou, não existe essa receita absoluta, e quanto menos movimentação de terra, melhor. A gente precisa garantir uma declividade mínima, às vezes a gente tem que criar essa declividade, né? E a gente precisa também garantir a acessibilidade. Aqui alguns exemplos, né, de estudos, de amostragem, como então as curvas de nível eu posso estar, né, o desenho, o mapeamento, faz um mais irregular, criação de um morro, um promontório, como a gente falou. Eu posso ter aqui também, ou então um terreno mais plano. Então, quando vocês leem uma planta de curva de nível, um levantamento plano e altimétrico, vocês já conseguem ter uma noção de como é este terreno. E posso também ter o perfil transversal desse terreno, posso fazer aí movimentação de terra, que for preciso. Aqui, por exemplo, de repente, nesse terreno, eu posso estar, né, completando ou não com movimentação de terra. Esses perfis são cortes verticais do terreno ao longo de uma determinada linha, e é obtido pela intersecção desse plano vertical com o plano, né, um plano vertical com o próprio plano do terreno, vertical do terreno. Já as curvas de nível seria esse plano horizontal, é uma representação da altimetria, só que num plano horizontal, por meio dessas linhas, né, que é uma forma tradicional para representar o terreno, que a gente mais usa. Podem ser definidas como linhas que unem pontos da mesma cota-altitude, que são isoípsias, representam uma projeção ortogonal, né, a inserção em projeção ortogonal, a inserção da superfície do terreno com planos horizontais. A gente tem uma linha mestra de um plano vertical do terreno, aqui, por exemplo, mostrando então para onde que estaria caindo, né, essa topografia. As curvas mestras e as curvas secundárias. Normalmente as curvas mestras podem estar de 5 em 5 metros, que é o mais comum. Elas são representadas com uma cor mais escura. São diferentes. Normalmente mais escuras, mas pode ser de repente tracejada, depende da representação colocada. E todas são importantes para a gente entender como que se dá a topografia. Os principais tipos de relevo que a gente pode verificar por exemplo, o espigão. O espigão constituindo uma elevação alongada, tem sua origem em um contraforte. Né? O espigão, então, é um divisor de águas, como a gente pode observar na Avenida Paulista. Se vocês olharem tanto sentido centro quanto sentido jardins, as ruas são em declive, né? Porque o espigão, que é a parte mais alta da cidade de São Paulo. O espigão, então, é essa parte
mais elevada que tem uma inclinação. O corredor. O corredor, então, é uma faixa de terreno entre duas elevações. Então, o terreno está se elevando para cá, para lá, e é essa parte que não tem, assim, plana entre as duas elevações do terreno. Os talvegs é uma linha de encontro de duas vertentes opostas pela base, segundo a qual as águas tendem a se acumular formando rios e cursos d'água. Então, o talveg é isso, da onde então duas topografias diferentes, elas se unem, né? Pode ser em forma de V ou de U, né? De acordo com o relevo. Então, um relevo assim, ele vai ser mais como se fosse como tipo um rio de planície, um rio de vale, como é o Tietê, ou então um rio de serra que ele está com esse tipo de curvatura em V, das suas curvas de nível. E aí a gente mesmo no próximo terreno, esse por exemplo é um mapa, né, do campus, da região onde está o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com as suas diferentes curvas de nível. E mesmo dentro de uma área dessa, a gente pode encontrar diferentes possibilidades, né? A gente pode encontrar no ar terrenos mais planos, né, terrenos mais acidentados, a gente vai ver aqui. Uma depressão, né, que é responsável aqui no caso pela lagoa, que existe na região do campus. Um morro, quando está aqui na área D. Um terreno mais pantanoso, na área E. Então, de acordo com a topografia e mostrando a diversidade de zonas que pode ter numa mesma região, né? E aí, como que a gente pode traçar caminhos? Como eu falei, se a gente vai ir do ponto A ao ponto B, se esse ponto tiver, quanto mais perpendicular, quanto mais ortogonal as curvas de nível ele tiver, maior a inclinação. Então, esse terreno, ele representaria esse tipo de deslocamento, né? Que ele pode não ser muito adequado. Como que eu posso fazer? Eu poderia, como os dois estão na mesma cota, eu poderia andar com ele eu poderia inclusive andar com ele sem nenhuma declividade, né, acompanhando toda a curva de nível, né, mas talvez fosse importante ter alguma declividade para poder também escorrer a água. Mas é importante a gente saber que eu aumento a distância, mas aí eu diminuo isso. Você faz muito isso, por exemplo, para linhas férreas, né? Porque os trens subir é muito complicado, então eu vou acompanhando as curvas de nível para ter uma subida mais leve numa serra e tudo mais. Então, para entender, a gente tem que ver isso. As passagens deveriam... Para entender o que acontece quando traçamos passagens em terrenos acidentados, é importante verificar, então, a união desses dois pontos, né? A passagem deveria acompanhar as curvas de nível ou ainda que o percurso fique menor, pois quanto mais ortogonal o segmento, que é o que eu falei, maior a declividade. Se a gente inclinar esse segmento com relação às curvas de nível, pode-se diminuir a inclinação conforme desejado. Eu posso deixar pouca inclinação ou muita, né? Procurar, então, traçar com declividades aceitáveis, ao que garanta o escoamento da água e que seja, então, acessível. Algumas considerações que eu posso fazer, então, para o mesmo ponto, né? Se eu fizesse esse ponto aqui, ele tem uma inclinação de 15%. Por quê? Do ponto A ao ponto B, por exemplo, eu tenho 15 metros de desnível, né? E eu tenho aqui um percurso de 100 metros. Vai dar uma inclinação de 15%. Se eu escavar o terreno, então agora, ou seja, alongar o ponto B, né? Então eu faço aqui taludes e coloco, né, para chegar nesse nível, eu vou então andar 150 metros. Então eu diminuí a minha inclinação, porque ainda estou a mesma diferença de cota que eu vou estar, né, vencendo, porém com uma distância maior. Posso também simplesmente alterar, fazer uma quebra no terreno, deixar ele mais longo, se eu não puder de repente estender o final dele, e com isso também ganhar, olha, 150 metros, inclinação de 10%. Então é interessante isso, em vez de traçar a linha, eu posso inclinar. Aqui imaginando, por exemplo, essas duas aqui eu gosto, que é exatamente fazer um zigue-zague, né? Eu tenho que sair de um lugar e chegar no outro. Porque se eu pudesse só inverter, eu poderia sair daqui e colocar o ponto lá. Mas não necessariamente é isso que às vezes a gente consegue, porque tem dois pontos que precisam estar sendo ligados.
E aí, quando a gente vai pensar em traçar esses caminhos, se vocês vão pensar, por mais que não seja... Isso serve para parque, para desenho urbano, para qualquer coisa, né? Mas pensando então aqui na área de fluxo e tudo mais, a gente está pensando em caminhabilidade, que nada mais é do que um conceito que leva em conta principalmente a acessibilidade no ambiente urbano e mensura a facilidade com que as pessoas têm de se deslocar da cidade. Então, largura, inclinação, pavimento, condições do pavimento, obstáculos, tudo relacionados então, ao passeio, a parte que vai andar, o mobiliário, que vocês vão pensar que sejam confortáveis, serviços, porque a caminhabilidade é um pouco além. As travessias, quais são a sinalização, tempo, desenho, segurança e qualidade, a comunicação visual desses espaços, as fachadas ativas, que é uma coisa extremamente interessante para vocês pensarem nessa área, né, como ativar esse espaço, né, essa vida urbana dentro do empreendimento que vocês vão fazer, né, não pensando já em criação, por exemplo, de fachadas ativas. E as sensações, conforto, segurança, diversos sentidos, interesses e as características culturais. Aqui nós temos algumas imagens, algumas possibilidades de como trabalhar então esses deslocamentos, essas movimentações de terra, criando então muro de arrimo, taludes, escadas, caminhos inclinados, né, planos inclinados, rampas, as possibilidades então de desenhar a paisagem. Lembrando que sempre há um problema quanto para ser resolvido, né? Não é tudo tão fácil quanto a gente poderia imaginar. Então, esse terreno deve ser resolvido. Vocês estão sendo pensar realmente essas possibilidades, né? E adaptá-las ao terreno que vocês têm. O relevo, então, é um indicador incontornável do funcionamento ecológico da paisagem, né? As diferenças criadas pelo relevo, então, vão trazer diferenças de acessibilidade, vão enriquecer a percepção da paisagem. Né? Ele constitui fatores ecológicos que subjazem a própria paisagem natural e condicionam a morfologia, ou seja, a estrutura dessa paisagem urbana, né? No caso de qualquer paisagem. Nem sempre a topografia da paisagem natural é a mais desejável. Às vezes a gente tem que fazer alguma alteração, porque aquele uso, aquele programa não vai poder ser realizado ali. Seja criando desníveis diferentes dos originais, sejam realizando cortes, aterros, estabilizando taludes, né? Várias modificações que a gente pode fazer. Eu posso criar patamares diferentes, platôs, né, para exatamente poder desenvolver as minhas atividades. Não preciso fazer ele inteiro, né? Professor, eu preciso de terrenos planos para a atividade que eu vou fazer. Eu não preciso, mas tem um desnível grande. Eu posso criar terraços e fazer vários níveis. Os próprios blocos por exemplo, do meu projeto podem estar em níveis diferentes e com isso criando espaços e áreas de estar diferentes. E aí, entre esses níveis, eu vou pensar nessas possibilidades de escadas, rampas, planos inclinados. O declive pode ser compensado pela construção de terraços, como eu acabei de falar, faixas de camoteagem revestidas por mata, reduzindo assim. Sempre é importante que o terreno, quando tiver algum talude, alguma depressão, que ele seja revestido de algum tipo de vegetação para evitar a erosão, né? E para facilitar também, aumentar a infiltração de água quando ocorre o escoamento superficial. As escadarias, elas podem ser combinadas com rampas, né, permitindo então a circulação de pessoas com deficiência, né, pode ser associadas a muros de arrimo, contenção, elementos vegetais, sempre procurando criar uma ambiência neste espaço. Né? E aí aqui algumas ideias sobre algumas possibilidades de muros de contenção, que se destinam a estabilizar esses taludes com ângulos entre 45 e 90 graus, que seria então o talude vertical. Né? Pode ser então inclinados ou verticais. Esses muros, eles devem ter elementos que permitam eliminar qualquer pressão hidráulica excessiva, sejam eles tubos de dreno no pé do muro, na face interna, camadas filtrantes protegidas por tecido geotêxtil, furos a distâncias regulares para evitar então que quando a água entra nesse terreno, ela aumente muito a pressão, ela possa sair, porque senão eu vou ter que fazer ou gastar muito material para fazer um talude muito mais robusto, ou correr o risco ainda dele vir a ceder, deslizar. Temos dois tipos, o talude por gravidade e o por flexão composta. Talude por gravidade são muros grossos, muitas vezes inclinados. Se ele estiver inclinado, vai resistir melhor. Podem criar então também aqui esses, como se fossem arquibancadas. Eu posso utilizar gabiões. Gabiões são essas gaiolas, né, esses tecidos metálicos
galvanizados, cheios de pedras arrumadas, e aí eles podem compor, por exemplo, aqui numa Casa da Corte que 2017, que você pode compor com a sua paisagem. Então, eu particularmente gosto muito, né? Pode estar perto de rio, né? Posso também utilizar peças de concreto. Não, isso aqui não é o gabião, isso aqui são peças de concreto intertravado que são pré-fabricadas e podem se encaixar, formando então essas caixas, onde eu vou misturar material granular, estável, brita, terra vegetal. Posso criar então áreas também vegetáveis, né? E com isso melhorar a minha paisagem, diferente desses outros. Embora aqui a gente tenha, né, exemplos pré-fabricados, aqui de gabião com vegetação crescendo, também pré-fabricado e uso de gabiões. Já os muros de contenção por flexão composta é uma obra um pouco mais densa de engenharia, geralmente são muros verticais, sempre dotados de um sistema de drenagem, né, em geral de concreto armado, né, feito para resistir aos esforços horizontais desse talude, dessa encosta. Né. Posso também fazer pequenas contenções, e aqui a arquitetura vernacular, por exemplo, com alguns elementos para conter um solo, normalmente até 1 metro, onde as tensões são muito pequenas, e aí eu posso usar facilmente pedra, tijolo, bloco de concreto, posso criar muros verticais, enfim, uma infinidade de possibilidades para melhorar a ambiência urbana. Algumas características importantes é, por exemplo, rampas e escadas. Né? O espaço urbano é aberto. As escadas e rampas ideais, quando a gente fala no espaço, né, elas devem ser trabalhadas para que a gente possa percorrer descontraídamente e de forma confortável, sem precisar de corrimão, sem que a gente tenha muita tensão na segurança e possa, então, observar e apreciar a paisagem e não ficar prestando atenção nos degraus. É diferente da escada arquitetônica, que, por exemplo, a mais usada tem uma inclinação em torno de 60%, né? Ela tem um degrau de 17 centímetros em média e umas passadas de 28 centímetros. A escada urbana não, ela já deve ter uma inclinação, né, não maior do que 45%, né, e uma passada maior, como a gente vai ver, 35, 40 centímetros. Algumas inclinações recomendáveis. Se eu tenho que vencer de 0 a 20%, utilizar rampas. Se a inclinação é de 30 a 45%, uma escada urbana. Né? De 45 a 65%, uma escada habitacional, com corrimão e tudo mais. Que às vezes pode ser útil no espaço público também, né? Mas eu posso, de repente, inclinar ela e diminuir a inclinação e, com isso, poder fazer uma escada urbana. Né? 65% ou mais já seria para escadas industriais. A melhor forma, então, de permitir acessibilidade universal é por meio de rampas urbanas. Elas criam ambiências melhores, elas se adaptam a diferentes ambientes, como parques, jardins, e é a união entre níveis diferentes por meio de rampas, cumprindo esse requisito de vencer essa inclinação, né? Elas permitem a circulação de pessoas com deficiência, de cadeirantes, facilitam a circulação de idosos, pessoas cegas, mas nem sempre elas vão ser possíveis de fazer. Aqui são os exemplos de escadas, né, e rampas, que se agregam, ou rampas, né? Então, com uma inclinação abaixo de 5%, para que eu não precise ter corrimão. Mas acima disso, eu teria que ter corrimão, e aí já não faria muito sentido, né, um corrimão aqui no meio. Aqui até daria, né? Mas nessa não, por causa da escadaria, essa união. As escadas urbanas, então, para o conforto e segurança dos usuários, tem dimensões maiores, como a gente falou. Ela vai ser considerada, no máximo, vão se adaptar de acordo com o estudo que vocês vão fazer do terreno, como, por exemplo, no Parque Lesama, em Buenos Aires. Né? Eu vou poder fazer, então, elas vão ter um degrau entre 14 e 16 centímetros, uma passada de 35 a 45, porque a forma como o próprio corpo, o passo, a atividade se desenvolve no espaço público, ela vai ser diferente. Né? Então eu posso ter, com essa escada um pouco mais agradável, eu não preciso de corrimão. O emprego, então, de diferentes materiais, pode variar combinações de uso, criando atrativos no espaço público. É fundamental que o traçado permita a circulação dos pedestres de forma, né, segura, né, que possa usufruir da visual, né, das visuais que tem nesse espaço público. Importante que seja segura, que a pessoa não precise se preocupar com quedas e tenha que, por isso, centrar a sua atenção na procura por corrimões.
como que eu posso fazer os traçados, né? O melhor é recorrer às curvas de nível. Então, como eu falei assim, se eu fizer uma escada que ela seja perpendicular às curvas de nível, eu acabo fazendo uma escada com muito mais declividade. Se eu trabalhar com uma inclinação, fazer essa quebra em relação à curva de nível, ou se eu trabalhar com escadas em diferentes, né, configurações, criando exatamente esse zigue-zague, né, com a escada, eu consigo fazer uma escada um pouco mais agradável, com uma declividade um pouco menor do que aquela escada tradicional. Posso combiná-la com diferentes, com rampas, como em ruas ou aquelas que a gente mostrou antes, combinar com arquibancadas, que são espaços que as pessoas podem usar, com fontes, como na Itália, né, no período renascentista, no Jardim Italiano era tão comum. Para isso tem duas condicionantes principais: inclinação, que a escada urbana esteja uma inclinação de 35% a 45%, enquanto as rampas entre 10% e 20%, né, nesses casos. E o passo, lembrar que a maneira como dá a passada, que o pedestre, o corpo dele estará diferente, se for uma rampa ou uma escada. Então, se eu colocar os dois juntos, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter uma passagem muito abrupta de uma escada para uma rampa, porque existe toda uma configuração física do corpo quando ele está em movimento neste espaço. E aí, eu finalizo com 2 slides, mostrando, né, por exemplo, esse Forte Work Antispo, que é no Centro Histórico, que é o Espaço Histórico de Defesa Militar, que é utilizado as inundações intencionais para, né, para defesa, e que hoje foi transformado em espaço público, e que esses espaços, né, essa topografia que era tão acidentada, é apropriada de diversas maneiras pela população, com esses taludes, com gramado, né? Ou isso quando a gente pode aproveitar, e às vezes é tão difícil a gente aproveitar a declividade, que a gente precisa fazer como o Parque Ecológico Imigrantes, construir passagens que não são pelo terreno. Esse também tem um aspecto de você impactar menos só alguns pontos no terreno, então você também deixa mais permeabilidade de animais, da água e tudo mais, que seria como se fossem palafitas, né? Mas então são duas possibilidades: usar o terreno a nosso favor, ou então construir passagens, né, elevadas e que possam, né, vencer essa declividade. Certo? Então o material vai estar lá, espero que vocês tenham uma boa leitura e a gente se encontra na próxima semana. Obrigado.